Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Café com o Thiago, um local onde eu procuro falar de uma forma mais descomplicada e mais descontraída a respeito de curiosidades e de temas um pouquinho diferentes do convencional ligado à prevenção, à saúde e à performance. Se você tem alguma dúvida a respeito desse tema, que tem algum questionamento, deseja sanar, deixe nos comentários. Pode ser que o próximo vídeo seja relacionado à sua questão. Antes de mais nada, eu agora como youtuber, como produtor de conteúdo na plataforma YouTube, gostaria de pedir a sua ajuda. Não deixe de se inscrever no canal, dá o like no vídeo, compartilha com quem você quiser esse vídeo, que seja uma pessoa que vá agregar valor, e não deixe de ativar o sininho para você ficar ligado no próximo vídeo. Semanalmente eu vou estar aqui. E pode ser que na próxima semana a questão respondida pode ser a sua. Hoje eu vou trazer uma reflexão a respeito de lesões dentro do CrossFit. Mas não a respeito de CrossFit lesiona mais ou menos do que determinado esporte ou determinada modalidade. Em 2017 eu comecei a entender um pouquinho mais como funcionava o CrossFit. E confesso que tinha um certo preconceito, pois via muito o que a gente vê de fora, são indivíduos praticantes de CrossFit levantando altas cargas em alta intensidade o tempo todo. É assim que o CrossFit é vendido nas redes sociais e em todas as mídias. Só que na época eu estava um pouco cansado da musculação, estava me auto-sabotando e fui buscar uma outra forma de exercício físico, de me manter ativo. Fui então conhecer o CrossFit. Percebi que a alta intensidade, na verdade, era um período final do treinamento e não uma hora inteira de aula em alta intensidade. Então, os boxes talvez precisem levar um pouquinho mais esse conteúdo educacional aos alunos para que eles conheçam mais o CrossFit e retirem um pouco mais desse preconceito. Porque, na minha opinião, o grande culpado ainda do CrossFit ter essa fama de ser altamente lesivo é nada mais, nada menos que os boxes, os coaches, head coaches, enfim, as pessoas relacionadas aos boxes. Eu vou explicar agora por quê. Primeiro, vocês, donos de box, professores de CrossFit, precisam parar de tratar lesões como um tabu. As lesões ocorrem, a gente não pode negar. É claro que ocorrem de uma maneira mais desproporcional do que as pessoas imaginam. E quando alguém fala de lesões no CrossFit, você não pode agir de uma forma defensiva. Eu lembro quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, que eu ia nos boxes para fazer coletas e recebia um olhar fulminante de alguns coaches de CrossFit que achavam que eu ia lá para falar que o CrossFit era altamente lesivo. Pelo contrário, na verdade, se o CrossFit não é altamente lesivo, fazer mais pesquisas vai fomentar essa informação para a comunidade. Porém, às vezes, vocês tratam isso como se nós fôssemos mostrar o inverso, principalmente quando eu falava que era fisioterapeuta. Eu me lembro de uma oportunidade quando eu fui palestrar em um box de CrossFit para os alunos de CrossFit, uma espécie de clínica, de oficina, de workshop que eles às vezes fomentam com alguns profissionais. E eu acho que não era muito o desejo do box que eu falasse que CrossFit lesionava. Mas CrossFit lesiona. E é justamente sobre isso que eu tô aqui para falar. Lesiona. E isso não pode ser um tabu. Todo esporte, toda modalidade possui suas lesões características. A gente não pode negar isso. É claro que depois eu expliquei, obviamente, que possuía lesões, mas de maneira mais desproporcional do que outros esportes, mas ficou um olhar um pouquinho estranho daquele coach de CrossFit. Inclusive, eu vou deixar aqui alguns estudos que o nosso grupo já publicou a respeito de lesões do CrossFit, incluindo um estudo que eu fiz dentro do meu projeto de mestrado, onde eu fiz um levantamento epidemiológico no Brasil a respeito das lesões de CrossFit, quanto de lesões ocorriam, e a gente percebeu um número muito menor que futebol, que vôlei, corrida, que triatlon, que handball, e vários esportes que as pessoas praticam muito mais aqui no Brasil. Porém, o preconceito ainda existe. E agora vamos entender o segundo motivo, porque eu acho que a culpa é justamente de quem fomenta o CrossFit a respeito dessa fama de lesões. Já parou para pensar quem são os principais
pagantes do seu box. Isso é um erro muito comum, principalmente para os boxes onde tem coaches que competem, e às vezes competem realmente de forma mais elevada, a nível mais de elite. Por quê? Você leva o seu box para um nível muito mais competitivo e deixa de lado a grande massa do seu box. São as pessoas que buscam saúde e qualidade de vida. E a partir desse momento que você começa a pular uma barreira de saúde para performance, é óbvio que as chances de lesões vão ocorrer de uma forma muito mais gritante. E aí você deixa de lado a saúde, deixa de lado aqueles indivíduos que são realmente os pagantes do seu box para dar atenção para 2, 3 que fazem treinos de planilha. Os alunos de aula, os alunos que realmente pagam a sua conta, vão ser deixados de lado. Logo, vão pensar o quê? Poxa, naquele box eu não tenho atenção. Naquele box eu não sou ninguém praticamente. Naquele box talvez não seja mais interessante eu seguir. Isso é um erro que eu já vi em vários boxes no qual eu fiz aula, no qual eu pratiquei por algum período, que o dono de box ou o professor do box do CrossFit comece a levar seu nível de uma forma mais competitiva e vai deixando de lado aquela massa que realmente paga suas contas. E já entrando nisso, falando já um pouquinho do marketing que você faz nas suas redes sociais, ele é muito ruim, ele é muito fraco. E por que eu falo isso? Justamente pela mesma causa do motivo 2. Você começa a dar muita atenção para o ambiente competitivo e retira o ambiente de saúde de lado. E aí você começa a postar o quê? Indivíduo levantando 100 kg de snatch, indivíduo fazendo clean jerk com 130 kg, fazendo complex de bar muscle up. Mas e a senhorinha que quer uma qualidade de vida melhor? A senhorinha que quer uma saúde melhor? O tiozão que quer lá para controlar um pouco a pressão arterial dele? Se a gente parar para pensar, o próprio Greg Glassman, que é o criador do CrossFit, incentivava isso, né? E o CrossFit era um método de fazer as pessoas se manterem mais ativas. Só que você talvez não queira isso dentro do seu box, que esteja fazendo um tiro de pé aí no erro do seu marketing. Inclusive, há um palhaço mesmo, um desenho de um palhaço, que ele é bem conhecido na comunidade CrossFit, um palhaço vomitando. Existem muitos boxes que postam esse palhaço em treinos mais pesados, ou até fazem camiseta desse palhaço. Para mim, esse é um erro básico de posicionamento. Qual é a imagem que você quer passar para o seu aluno que vai conhecer o box CrossFit? É que o CrossFit ele vai sair de lá vomitando, vai sair de lá morto? Acho que não é uma estratégia muito inteligente. Então esses 3 motivos, na minha opinião, são os motivos que levam o CrossFit a seguir com a fama de ser altamente lesivo. Vamos fazer um pouquinho uma autocrítica e entender por que ele possui essa fama. Lesão não é um tema tabu em nenhum esporte. A gente precisa falar sobre lesões. Para quê? Para a gente fomentar programas preventivos. Em vários locais já estive falando sobre lesões de CrossFit, formas de prevenir, mas as pessoas parecem não dar muito interesse. Existem maneiras muito inteligentes e fáceis, não é difícil de fazer, que os boxes poderiam fazer isso. Pessoal, se você curtiu esse conteúdo, peço para você se inscrever no canal, dar o like e ativa o sininho, porque a próxima pergunta pode ser a sua. Até semana que vem. Tchau, tchau.